No Saber Direito desta semana você vai conhecer os aspectos do direito sanitário. Entenda a regulação, os processos administrativo e fiscal e saiba como os produtos de saúde e remédios são aceitos e registrados no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. As aulas são com a professora Priscila Menino. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Direito Sanitário. Chegamos a quase um pouquinho depois da metade do curso, né? E agora a gente já tem uma boa bagagem para entrarmos especificamente nos processos administrativos na Anvisa, no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e falarmos um pouquinho sobre a importância dos princípios e quais os princípios que a gente pode recorrer quando a gente precisa. Porque a gente sabe que os princípios, eles são como se fosse a espinha dorsal do direito, né? Muita coisa pode mudar, as normas mudam, as normas elas se adequam, elas vão se ajustando à sociedade, mas os princípios, eles prevalecem. Então, é importante a gente entender quais são esses princípios para a gente ter sempre um solo durável ali, né? Para a gente saber aonde que a gente está pisando, onde que a gente está, o que que a gente pode recorrer, o que que a gente pode questionar. A gente, como advogado, eu costumo dizer para os nossos clientes que a gente é sempre procurado quando tem algum problema. Quando está tudo bem, ninguém procura a gente, né? Se está tudo bem, se tem um cliente que não fica me ligando ou mandando mensagem, é porque eu sei que está tudo bem. Agora, quando tem problema, o advogado sempre é o primeiro a ser recorrido. E que bom, né? Porque significa que eles têm confiança na gente. E quando a gente fala em defesa dos direitos dos nossos clientes, a gente precisa recorrer a tudo. Não só às normas, mas também e principalmente aos princípios. E é por isso que eu sempre falo uma aula especificamente sobre esses princípios. Por quê? Porque já houve situações que os princípios eles me salvaram em alguns casos defendendo os nossos clientes. Por conta exatamente de que a norma não era tão favorável a gente. Então a gente sempre usou aquele depende, aquele talvez, aquele pode ser que, né, aquele se. Acaba salvando, às vezes, um caso que é extremamente relevante para o nosso cliente e a gente acaba tendo aquela sensação de que a gente teve o dever cumprido. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo administrativo no direito sanitário, os princípios da administração pública no direito sanitário e vamos adentrar um pouquinho em cada um desses princípios e falar um pouquinho sobre a hierarquia desses princípios, se existe hierarquia ou não, tá? Tá, Priscila, mas eu entendi. Agora, você me falou que nós vamos falar sobre o processo e tudo mais, mas o que é o processo? Antes de eu falar de princípio, eu quero entender então o que é o processo. O Alexandre Maza, ele fala o seguinte, que processo é uma relação jurídica, razão pela qual o processo administrativo significa o vínculo jurídico entre a administração e o usuário, estabelecido para a tomada de uma decisão. Então, o processo administrativo é o seguinte, toda vez que você faz um pleito, ou você recebe uma notificação, ou você recebe alguma questão de algum ente que compõe o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, você tem um processo administrativo, você tem uma relação jurídica entre você e o ente público, né? No caso, pode ser a Anvisa, pode ser a Secretaria de Vigilância Sanitária, pode ser o Laboratório Central, enfim, de Saúde, seja lá qual for, você tem ali um processo administrativo e esse processo administrativo ele é regido por regras, né? Por regramentos e princípios. E para a gente entender o processo administrativo dentro da vigilância sanitária, a gente pode recorrer aos conceitos da Lei 6360, de 76. Ela fala o seguinte, artigo 12, nenhum dos produtos que trata essa lei, inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde. Parágrafo 1º. Incumbe a Agência Nacional de Vigilância Sanitária definir por ato próprio o prazo para renovação do registro dos produtos que trata esta lei, não superior a 10 anos, considerando a natureza do produto. Por que eu sempre trago esse artigo? Porque aqui fica muito claro a importância de existir um processo administrativo dentro da Anvisa, que é o quê? Que é o seu pedido de registro sanitário. Você não pode comercializar, não pode fabricar um produto no Brasil, a não ser que você seja
autorizado para isso. Então, além do processo administrativo em relação ao registro, você que atua nessa área, você vai ter, por exemplo, um pedido de uma autorização de funcionamento na Anvisa, você vai ter um pedido de licença de funcionamento na Vigilância Sanitária Local, você vai ter, por exemplo, um pedido de certificado de boas práticas ali. Então, tudo isso são atos de comunicação entre administrado e o ente administrador, que é o seu pleito e aquele pedido ali que está sendo analisado. Essa relação é o processo administrativo que é pautado sobre diversos princípios. E esse artigo 12 é muito importante a gente falar dele também, por quê? Porque ele fala o prazo de validade do registro. Eu não sei se vocês perceberam na minha leitura do artigo 12, que ele menciona ali a questão do registrado no Ministério da Saúde, mas leia-se Anvisa, como eu mencionei na aula passada, tá? E ele fala o seguinte, que a Anvisa definirá por ato próprio o prazo para renovação do registro dos produtos de que trata essa lei, não superior a 10 anos. Então, qual foi a opção da Lei 6360? A opção dele foi falar assim, ó, administrador, você tem uma carta branca para falar assim, ó, o seu registro sanitário vale de 1 até 10 anos. Mas é claro que a gente não pode entrar em um jogo sem saber as regras. Então, para que a pessoa ela tenha uma segurança jurídica, ela tem alguns regramentos que ela vai observar e esses regramentos eles devem ser prévios. Então, por exemplo, a Anvisa antigamente ela optou, até bem pouco tempo, ela tinha optado por todos os registros sanitários de medicamentos dentro da Anvisa terem prazo de validade de 5 anos. E aí, quando dava 5 anos, antes de dar 5 anos, a empresa, se ela quisesse continuar comercializando aquele produto, ela tinha que fazer o quê? Fazer o pedido de renovação do registro sanitário. Que prazo que era o pedido de renovação do registro sanitário? Isso gerou muita discussão. É um assunto muito polêmico, porque até hoje ainda gera discussão por conta da letra da norma ser um pouco confusa. Gera algumas dificuldades de entendimento, mas acontece que, de uma forma geral, a Anvisa, ela pede para que as empresas, ela exige, na verdade, que as empresas, elas apresentem esse pedido de registro sanitário, esse pedido de renovação do seu registro sanitário no primeiro semestre do último ano do quinquênio de validade. É confuso, é bem confuso, mas é basicamente 6 meses antes do prazo de validade do registro, tá? Esse é o entendimento mais correto que está vigendo, mas existem vários outros entendimentos. Alguns entendem que é o primeiro semestre do último ano, outros entendem que é o primeiro semestre do último quinquênio. Enfim, é um assunto muito polêmico, mas para que você não perca o seu prazo de validade, do seu registro, você não perca o seu registro sanitário e que ele não seja declarado caduco, que é você perder o seu direito de continuar comercializando o seu produto, é o ideal que você observe sempre esses 6 meses antes do prazo de validade do seu registro sanitário, tá? Então, esse artigo 12, ele deixa muito claro a exigência de que exista dentro da Anvisa um processo administrativo com a documentação suficiente para comprovar que aquele produto é seguro, eficaz e com qualidade. Ou que a sua empresa tem condições operacionais para continuar exercendo aquelas atividades. Por quê? Porque a Anvisa ela tem que estar munida de informações para proteger a saúde da população e exercer as competências dela com maestria. Então, é aí que a gente vê a relevância do processo administrativo. Porque ele não é só um procedimento, ele não é só documental, ele tem uma finalidade. Ele tem atos, uma sequência de atos ali que são praticados, uma sequência de informações que são prestadas para que a saúde da população seja protegida. Então, quando a gente vê que lá em 76, essa lei, 6360, já é lá de 76, ela já tinha essa exigência do processo administrativo e tudo mais, a gente vê que depois disso muitas resoluções foram exaradas, muitas normas foram feitas, A Lei 8080, por exemplo, ela também trouxe alguns preceitos, a gente vê, por exemplo, algumas resoluções dentro da Anvisa que tratam especificamente do processo administrativo, que trata de como deve ser apresentado esse pedido. Você tem que apresentar volumes com 200 páginas, até 200 páginas, nomeados, com a numeração, separados por folhas com cores, enfim.
Então, cada órgão trata de um jeito, mas dentro da Anvisa e da Vigilância Sanitária, é exigido que a empresa apresente essas informações de forma clara, concisa, e elas até, ao contrário do Poder Judiciário, até admitido que sejam apresentadas informações em inglês e em espanhol. Porque os técnicos da Anvisa, de uma forma geral, eles são bilíngues, né, por conta de fazer muita inspeção fora do Brasil. Então, eles até aceitam que sejam apresentados documentos que não sejam em português, né, e não tenham a tradução juramentada, mas desde que sejam em português e inglês. Uma outra questão que é muito importante mencionar é que a Lei 9782, que é a lei de criação da Anvisa, ela estabelece também um prazo para a Anvisa analisar esses pedidos de registro sanitário. Então, para que servem essas normas? Para que serve isso? Serve para trazer uma proteção para o administrado, uma segurança jurídica de que seu processo administrativo ele vai ser analisado no tempo adequado e que vai ter um lapso temporal que não vai, por exemplo, fazer com que o seu produto ele já se torne obsoleto antes mesmo de entrar no mercado. Então, por isso que em 2017, foi publicada uma norma, que é a Lei 13.411, e alterou o ordenamento jurídico sanitário, trazendo uma responsabilidade funcional para o servidor que, eventualmente, não analisar o processo administrativo no tempo como deve ser. E os prazos também estão estabelecidos lá na norma, tá? Agora, a gente entendendo já a questão do processo administrativo, o que é o processo administrativo, sabendo que ele é composto de uma sequência de atos e tudo mais, a gente agora precisa entender, então, quais são os princípios que abrangem esse processo administrativo. Quais são os princípios que, de certa forma, a gente pode recorrer, né? Quais são os princípios que são constitucionais, ou quais são os princípios que estão expostos em normas, ou em nenhum, enfim. A gente vai, primeiro, antes de tudo, como a gente percebeu lá na nossa primeira aula, que a Constituição Federal é a Carta Magna, a Carta Mãe, a gente, obviamente, vai recorrer sempre aos princípios da Constituição Federal primeiro. E os princípios que estão expostos na Constituição Federal para as atividades da administração pública, na qual faz parte o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, estão expostos no artigo 37, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E eu também gosto de falar um pouquinho sobre o artigo 5º, que trata da isonomia. Então, esses princípios, eles estão estabelecidos na Constituição Federal e a gente pode, sempre que possível, recorrer a eles. Por quê? Porque eles não vão mudar. Eles são, como eu mencionei, uma base, uma estrutura. Então, a gente pode sempre falar assim, olha, essa norma ela não está atendendo, por exemplo, ao princípio da eficiência. Esse ato administrativo que você está me exigindo, ele não está atendendo, por exemplo, ao princípio vamos colocar, da moralidade. Enfim, são várias vertentes que a gente pode utilizar, analisando, por exemplo, a motivação do ato, analisando, por exemplo, o contexto social que está envolvido aquilo ali. Por exemplo, algumas questões, não é razoável que a administração pública exija uma série de documentação que não tem eficiência nenhuma para o processo, que não vai comprovar nada, até porque a documentação que está lá já demonstra que o produto é seguro, eficaz e com qualidade. Então, é sempre bom a gente visitar esses princípios, porque eles vão estar na base, na estrutura de tudo, tá? E aí, eu vou mencionar para vocês também o que está o artigo 37, a literalidade dele, tá? O artigo 37 diz o seguinte: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios, ou seja, a administração pública em qualquer ente, União, estados, municípios, DF, território, seja o que for, tá? Devem observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também, todos são iguais perante a lei, princípio da igualdade, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade nos termos da lei. Então, vejam que a Constituição Federal, ela também, além de elevar, né, ao patamar de uma relevância constitucional a questão da saúde, ela também traz essa relevância, ela dá esse tratamento dessa relevância para os princípios. Por quê? Porque esses princípios eles devem ser, sim, observados. Muitas vezes as normas, elas
elas acabam sendo exaradas. E, por exemplo, no caso que eu dei na última, o exemplo que eu dei na última aula sobre o produto que foi, a Anvisa exigiu fez uma exigência que não era cabível e que o fornecedor do insumo farmacêutico ativo ele não queria cumprir, acabou gerando um problema de saúde pública que gerou um problema de segurança jurídica também. Então, é muito mais vantajoso, por exemplo, abrir uma exceção para que a gente consiga respeitar, por exemplo, o direito à vida, né? Então, a gente sabendo a importância dos princípios, a gente consegue manuseá-los. Já a gente viu, né, os princípios que estão na Constituição Federal, agora é importante a gente também visitar lá a Lei 9784. Eu mencionei com vocês já em uma das aulas que a Lei 9784 é a Lei do Processo Administrativo Federal. Não confunda a Lei 9784 com a Lei 9782, que é a Lei da Criação da Anvisa. Elas são do mesmo ano, tem uma numeração muito parecida e a gente usa as duas às vezes, mas algumas coisas são antagônicas, então por isso que tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? A Lei 9784, ela regula o processo administrativo e ela é uma norma que é fundamental para entender a tramitação, os direitos, os deveres existentes em um processo administrativo. A 9784, ela fala no artigo 2º que a administração pública obedecerá, dentre outros, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de atuação conforme a lei e o direito, adequação entre os meios e os fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao interesse público, atendimento da norma administrativa de forma que melhor garanta o atendimento ao fim público a que se dirige. Então, a gente deu uma passeada nesse artigo 2º para a gente ver que não só lá no caput que tem os princípios, mas a gente também pode recorrer a alguns outros princípios, alguns outros conceitos também nos seus incisos, né? E aí, então, quando a gente faz uma análise bem sóbria do que eu mencionei agora, a gente extrai alguns conceitos, alguns princípios, que são legalidade, finalidade, motivação, proporcionalidade, razoabilidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Vocês percebam que alguns conceitos, eles acabam estando na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. E isso é bom, né? É só uma questão de complementação mesmo. Eles não são antagônicos, eles são complementares, tá? E agora a gente vai adentrar um pouquinho nos conceitos dos princípios. Então, a gente vai fazer uma análise de cada princípio, qual é esse conceito e tentar trazer sempre um caso concreto para facilitar o nosso entendimento, tá? Então, vamos agora para o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele é um dos mais conhecidos, ele é um grande aliado nosso, né, operador do direito. Por quê? Porque o princípio da legalidade, ele diz o seguinte, que a atuação da administração pública, ela deve ser conforme a lei e o direito. Então, o que isso significa no ponto de vista prático? Significa o seguinte, a gente jamais vai ter, por exemplo, uma exigência, uma norma que seja exigida do administrado, sem que isso esteja estabelecido previamente uma norma que estabeleça aquela obrigação como uma exigência, né? Então, por exemplo, existe uma norma, vamos colocar aqui, uma exigência de que a empresa apresente o estudo de bioequivalência para demonstrar que aquele produto ele é bioequivalente à referência, no caso de um genérico, por exemplo. Isso é uma exigência, é uma norma. Se a Anvisa fizesse, por exemplo, essa exigência em uma conversa, chegasse na empresa e falasse, olha só, então eu preciso que você apresente para mim um estudo de bioequivalência. Isso não tem legalidade alguma. Por quê? Porque a exigência que a Anvisa está fazendo para o administrado deve, de uma forma obrigatória, né, a rigor, que esteja prevista em lei. Exatamente para trazer não só uma segurança jurídica para o administrado, como para que ele possa saber qual exatamente a extensão daquela exigência que está sendo feita a ele. E qual é a exigibilidade daquela exigência. Se a pessoa que fez aquela exigência, ela realmente tem competência para tanto. Então, esse princípio ele é tão importante que ele vai acabando dando vários outros desdobramentos, né? Por exemplo, vamos colocar aqui, a gente tem uma exigência de que a partir de amanhã,
todo mundo tem que andar com a blusa do Atlético Mineiro nas ruas. Aí, beleza, mas aí eu vou falar assim, tá, da onde que a gente tirou essa norma? Isso é exigível? Isso está de acordo com o princípio da legalidade? Pode não estar de acordo com outros princípios, né? Mas se tiver estabelecido em uma lei, e se estiver de acordo em uma lei, pode não ser, sei lá, de acordo com o princípio da motivação, algum outro princípio, mas de acordo com o princípio da legalidade, se estiver estabelecido hoje, saiu uma determinação, isso em lei hoje, ela efetivamente deve ser cumprida, né? Até que se prove o contrário. Mas eu estou trazendo para vocês, obviamente, um exemplo esdrúxulo, um exemplo extremo, para demonstrar para vocês que a gente precisa sempre saber o que está exigindo a gente aquela obrigação. Por quê? Porque se a gente for cumprir uma obrigação, a gente tem que saber se efetivamente a gente deve cumpri-la, né? E isso acontece muito, por exemplo, quando a gente olha para a indústria farmacêutica, às vezes uma norma, ela é aplicada como, por exemplo, saiu uma orientação de serviço, exigindo uma obrigação que vai extrapolar, sei lá, milhões para a empresa. Tá, mas uma orientação de serviço é o meio jurídico cabível para isso? Essa orientação de serviço, ela é vinculativa ao ponto de exigir do setor inteiro que apresente aquilo? Então, esses questionamentos todos, a gente consegue respostas no princípio da legalidade, que é a exigência da atuação conforme a lei e o direito. Então, a gente, além de perceber se aquilo ali está em uma norma, né, que foi estabelecida, publicada e fez um rito para tanto, a gente tem que também verificar se aquilo ali, ele realmente atende aos requisitos que aquela norma exige, tá? Superado o princípio da legalidade, a gente tem o princípio da finalidade. O princípio da finalidade, ele é o atendimento a fins de interesse geral, vedado a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Então, a gente vê que aqui esse princípio da finalidade, ele está muito voltado para uma busca do atendimento ao interesse público. Ele jamais pode pensar que o administrado, que o administrador, ele vai buscar, por exemplo, o seu interesse próprio. Num exemplo que eu dei nas aulas anteriores, é o seguinte: aquele caso da minha irmã que tem um restaurante e aí eu vou no concorrente e interdito como agente de inspeção sanitária, né? Por conta de que ele estava fazendo uma concorrência com a minha irmã. Isso está atendendo ao princípio da finalidade? Não, não está atendendo ao princípio da finalidade. Por quê? Porque eu não estou buscando o interesse coletivo, eu não estou buscando o interesse público, eu estou buscando um interesse particular. Então, a partir do momento que eu estou buscando um interesse particular, eu deixei de cumprir com o princípio da finalidade daquela exigência, tá? Então, mais uma vez, atentem-se nos casos concretos, quando vocês estiverem na defesa dos seus clientes, dos interesses e dos direitos dos seus clientes, atentem-se a esses pequenos detalhes, porque a gente tem uma mania de ir lá e exigir, se exige da gente, a gente vai lá e cumpre tudo naquele âmago de resolver logo a situação. Mas antes, a gente precisa se questionar, porque nós somos operadores do direito. E como tal, a gente precisa sempre ter cautela, segurança e tranquilidade para orientar os nossos clientes da melhor forma. Outro princípio, o princípio da motivação. O princípio da motivação, ele é a indicação dos pressupostos de fato e de direito que motivaram a decisão. Esse princípio ele é muito, 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 muito importante. Por quê? Eu mencionei em uma aula que a Anvisa tem a competência, por exemplo, para fazer interdições cautelares, né? Que são, por exemplo, ela viu que determinado lote tem, eventualmente, alguma notícia de que existe um desvio ou alguma coisa do tipo. E aí, o que ela pode fazer? Ela pode determinar cautelarmente que esse lote seja interditado. E aí, é muito importante que essa determinação tenha uma motivação. Por quê? Para a gente verificar se de fato estão sendo atendidos os pressupostos de fato de direito e se a motivação que está ali colocada, né, que está ali descrita, ela condiz com a realidade. Então, vamos colocar um outro caso. É muito comum, toda segunda-feira, geralmente, a Anvisa faz publicações no Diário Oficial de deferimentos ou indeferimentos de pedidos feitos para ela. Então, vamos considerar que a empresa ABC pediu um registro de um produto, por exemplo, paracetamol. Ela pediu o registro do paracetamol. E aí, submeteu a apresentação lá do processo, tudo. Ela fez um pleito, ele foi analisado, publicado no Diário Oficial. Aí, vamos supor que a decisão foi indeferindo esse pedido.
Para ela recorrer, ela tem um direito de recorrer em 30 dias dessa decisão, segundo o que estabelece a Lei 9782, mas para ela recorrer, ela precisa entender qual foi a motivação que foi adotada ali. Caso contrário, como é que ela vai saber como ela vai se defender do quê? Vai recorrer do quê? Então, por isso que é importante que seja dado para o administrado o meio devido para que ele use o seu contraditório e a ampla defesa. E aí, as empresas recebem ofícios da Anvisa com a motivação, falando, não, você não cumpriu com a determinação tal, você não apresentou o seu estudo de fotostabilidade, você, enfim. Aí vai depender da motivação de cada caso, né? Mas é importante, vejam a importância do princípio da motivação, já que esse princípio ele vai determinar se a pessoa ela vai poder analisar, por exemplo, se ela vai recorrer ou não, se ela vai desistir daquele processo, montar o outro processo, se você vai ter condições de orientar o seu cliente e falar, olha, você tem elementos de defesa aqui, vamos recorrer. Ou então, não, aqui realmente o processo não foi instruído da forma adequada, vamos desistir desse processo, apresentar o novo, você tem que pagar a taxa de tanto, fazer tanto, apresentar tal estudo, vamos fazer uma explicação desse estudo aqui. Por quê? Porque aí ela analisou a motivação da decisão. Então, vejam como é relevante esse princípio para as empresas, para os seus clientes, para você que vai defender os interesses desse setor regulado, tá? Ou até mesmo você como agente regulador, é importante também que você dê a transparência para esse setor regulado do que ele fez, do que motivou, do que ensejou esse indeferimento, por exemplo, para que você demonstre que você analisou aquele processo, mas estava faltando tal item. Até porque faz com que a própria empresa tenha uma forma de instruir melhor os seus processos, se for o caso, ou faz com que a empresa possa revisitar a sua pesquisa e desenvolvimento daquele produto, ou faz com que a empresa possa fazer uma reunião pré-submissão com a empresa, né? Ou com a Anvisa, e setor regulado e ente regulador. Então, vejam que esse princípio ele é tão relevante não apenas para o setor regulado, mas também para o agente regulador, tá? Outros dois princípios que eu gosto de falar juntos, alguns doutrinadores eles mencionam esses princípios separados, mas enfim, a gente acaba sempre linkando um com o outro nas defesas que a gente faz, enfim, nessas questões todas. O princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Eles dizem o seguinte, a adequação entre meios e fins com observância da proporcionalidade entre a medida adotada e o fim que a administração busca alcançar. Então, esse princípio aqui, eu, como advogada, né, que atuo defendendo os interesses da indústria de uma forma geral, eu uso muito desse princípio, porque a gente, que é operador do direito, a gente tem que ter o cuidado de verificar se aquela medida que foi adotada, ela é suficiente ou se ela extrapolou. Então, por exemplo, vamos considerar que tem um determinado lote de um produto, vamos considerar que seja um lote que tenha, sei lá, 7.000 unidades desse produto. E aí, a Anvisa determina o recolhimento desse lote desse produto por conta de que, enfim, a transportadora, ela não, sei lá, por algum motivo aleatório, a transportadora não entregou o produto no dia que a empresa comprou, entregou no dia posterior. Vejam que isso não é motivo para ensejar recolhimento. Isso é uma relação comercial. Então, a gente não pode aceitar um recolhimento, que é uma determinação completamente, uma excepcionalidade, ela deve ser tratada como uma excepcionalidade para objetivar sempre a saúde da população, a promoção e a proteção da saúde da população. Então, veja que essa questão de a transportadora era para ter entregue no dia, sei lá, dia 1 de dezembro e entregou no dia 2 de dezembro. Por conta disso, eu determinei o recolhimento. Isso é uma determinação que excede e muito ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, quiçá outros, né, princípios também. Mas veja que nesse caso, por que extrapola? Porque a gente não vê uma adoção, né, uma medida que seja proporcional ali. Não tem um risco sanitário suficiente para você determinar uma medida de recolhimento. Então, é importante que o fim que a administração busque seja sempre alcançar a saúde pública.
e usando os meios adequados e na medida adequada. Então, por exemplo, vamos considerar o outro caso. A gente tem uma empresa lá que fabricou um produto, um lote de produto com 7.000 unidades também, e esse lote desse produto, ele teve um desvio de qualidade identificado por conta que estava com um teor diferente do preconizado lá para o produto. Então, isso é um motivo para determinar recolhimento? Sim. Por quê? Porque isso aí pode impactar diretamente na segurança, qualidade e eficácia do produto, e impacta, né, na segurança, qualidade e eficácia desse produto, e mais, pode expor a saúde da população a um risco sanitário elevado. Então, esse caso é um exemplo que não ofende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Por quê? Porque a medida adotada foi proporcional, ela foi razoável. A forma como a Anvisa optou para tomar aquele ato administrativo, ele foi adequado sim. Por quê? Porque visou a saúde da população, a prevenção da saúde da população. Então, esse é um outro exemplo, né? Eu dei esses dois exemplos, assim, que são dois extremos, né? Para a gente verificar como que é a observância desse princípio no caso concreto, tá? Outro princípio, o princípio da moralidade. O princípio da moralidade, ele é a atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Esse princípio da moralidade, ele está muito vinculado com a questão de você adotar, por exemplo, você, naquele caso que eu dei da minha irmã, de ela ir fazer eu ir lá e interditar o estabelecimento porque aquele estabelecimento está gerando concorrência com a minha irmã, isso aí eu estou agindo em desacordo com a moralidade, certo? Porque eu não estou atuando de acordo com padrões éticos, não estou atuando de acordo com decoro e boa-fé. Então, esse é mais um exemplo prático que eu posso dar, né, para vocês dessa questão do princípio da moralidade. Princípio da ampla defesa e do contraditório. O princípio da ampla defesa e do contraditório, ele é muito, muito utilizado também. Por quê? Esse princípio, ele é um princípio, inclusive, constitucional, e é um princípio que a gente deve sempre observar, porque o nosso cliente, ele tem que ter o direito do contraditório e da ampla defesa. Quando a gente fala de direito sanitário, a gente tem alguns regramentos específicos, né? A Lei 6437 de 77, ela traz um procedimento para análise fiscal, que é quando você pega umas amostras de um produto para verificar se aquele produto atende, né, a segurança, eficácia e qualidade, se atende a todas as especificações esperadas, se ele tem a quantidade de princípio ativo que deve, se ele tem... se ele está de acordo com a cor que está descrita em bula, se ele está dissolvendo de acordo como deve. Então, isso é muito, muito comum para quem atua em direito sanitário, lidar com essas questões de análise fiscal. E nessas análises fiscais, se você tiver um resultado, por exemplo, insatisfatório, foi feita uma análise no seu produto, esse produto ele foi considerado insatisfatório, aquele lote ali, na análise, viu que você não observou, por exemplo, a rotulagem. Tem um erro na rotulagem do seu produto. Aí vai sair um laudo insatisfatório. Você tem o direito de pedir uma análise de contraprova, que é o quê? Você, empresa, pode acompanhar essa análise e verificar como foi feita e verificar se realmente estava em desacordo e confirma aquele primeiro laudo ou não. Ele não estava em desacordo, então vai para uma terceira análise, que é a última análise para verificar se está satisfatório ou insatisfatório. Mas veja que essa possibilidade de você pedir a análise de contraprova é decorrente do princípio da ampla defesa e do contraditório. Por quê? Porque eu, empresa, conheço o meu produto também, assim como a Anvisa e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, eu quero ter o direito de acompanhar a análise fiscal que está sendo feita no meu produto, a análise lá de todos os quesitos do meu produto, para saber se aquele produto realmente está insatisfatório ou não. Então, isso a gente observa, por exemplo, também, uma outra vertente do princípio do contraditório da ampla defesa, na possibilidade de recursos, por exemplo. Quando a gente tem recursos administrativos, é porque a gente também está exercendo o nosso direito do contraditório e da ampla defesa, tá? Então, só para trazer o conceito para vocês, observação do devido processo legal, dando ao interessado amplo conhecimento do processo e oportunidade de apresentação de suas defesas, de suas razões, né? Naquele primeiro exemplo também que eu mencionei para vocês, do caso de que tem uma publicação no site da Anvisa, mas não tem a motivação, também ofende ao princípio da contraditória e da ampla defesa. Por quê, professora? Porque
você não tem como exercer o seu princípio do contraditório da ampla defesa se você não conhece a motivação que foi daquele ato. Então, vejam que os princípios, eles são harmônicos, eles acabam se complementando e, em um caso, você acaba lidando com vários princípios, em várias vertentes diferentes, mas eles não são conflitantes, por exemplo. Eles devem viver em harmonia, tal como o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, eles, de uma forma geral, eles não têm uma hierarquia. A gente acaba utilizando, por exemplo, o exemplo que eu trouxe para vocês, eu mencionei 4 princípios, né? Por quê? Porque eles existem no caso concreto e a gente pode discorrer sobre cada um dos seus aspectos. Princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica, a gente fala dele o tempo inteiro também, né? Quando a gente atua, quando a gente é advogado, quando a gente exerce a advocacia, a gente sempre fala desse princípio da segurança jurídica e até porque para isso que existe nós, advogados, né? Para a gente garantir a segurança jurídica para o nosso cliente. Ele significa ele é estabelecido como o seguinte: a adoção de condutas capazes de propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Então, é muito importante que o ordenamento jurídico sempre esteja pautado no princípio da segurança jurídica. Por quê? Porque a gente tem que ter certeza de que a gente tem um mínimo respeito à segurança, a um grau de certeza das ações que a administração pública está tomando. E ele é até uma outra vertente do princípio da legalidade, porque quando você tem uma norma que estabelece o que é a obrigação, quais são os limites, as extensões, as formas dessa obrigação, você acaba tendo uma segurança jurídica. Agora, imaginem um ordenamento jurídico onde não existe norma, só existe, por exemplo, determinações orais. Imaginem a insegurança jurídica que seria. Eu posso trazer para vocês também um outro caso, por exemplo, de quando, antes da Lei 13.411, que foi a lei que mudou a norma da Anvisa em 2017, antes dessa norma, né, da 13.411, não tinha determinação de responsabilidade funcional dos servidores. Então, acabava que o que acontecia? Se o servidor não analisava o pedido no prazo que deveria, por exemplo, o pedido de registro sanitário de um produto, isso gerava uma fila enorme e não tinha consequência para o técnico que tem a responsabilidade de analisar. Então, por exemplo, quando uma pessoa entrava com esses pedidos, demorava em média 5 anos para ser analisado, só para começar a análise. Então, só para percorrer a fila e entrar em análise, levava 5 anos. E aí, se, por exemplo, entrasse com recurso administrativo, aí era mais 5 anos. Enfim, o poder judiciário ele foi muitas vezes provocado para sanar a omissão que a Anvisa tinha antigamente, até porque tem muito pouco funcionário e muita demanda. Então, até está previsto um concurso, né, para a Anvisa, mas a gente percebe que existe um excesso de trabalho e poucos funcionários. Então, o que aconteceu? A lei estabeleceu a responsabilidade funcional. Ou seja, se o técnico não analisar aquele pedido no prazo que deve ser, ele responde funcionalmente. E aí, isso traz o quê? Isso traz uma maior segurança jurídica para quem quer investir no Brasil. Porque quando a gente, por exemplo, trazia investidores externos, né? Uma empresa lá que atua lá na Europa, é regulada pela EMEA e quer vir para o Brasil, investir no Brasil, trazer esse produto para o Brasil também. Quando a gente falava, olha, pode ser que leve 5 anos para que esse processo seja analisado. Eles não entendiam, eles não queriam aceitar fazer um investimento tão elevado de pagar taxa, preparar dossiê, tudo aqui no Brasil, sendo que iria levar 5 anos só para começar a analisar o processo deles. Era um cenário de insegurança jurídica. Então, a partir daquela norma, né, com o advento da Lei 13.411, que alterou a Lei 9782, a gente percebe que a segurança jurídica foi realmente restabelecida no ordenamento jurídico. Princípio do interesse público. O princípio do interesse público ele é o seguinte: interpretar e aplicar a norma de modo que reste atendida a finalidade pública do ato administrativo, para respeito ao interesse maior da sociedade. Então, a gente vê que, quando a gente trata de direito sanitário,
qual é o interesse público? O interesse público é a saúde pública. Então, sempre que for exarado um ato administrativo, sempre que você tiver uma determinação, sempre que você tiver uma norma, essa norma deve ter como interesse público a saúde da população, prevenção e promoção da saúde da população. Então, a gente consegue perceber, só analisando esse princípio, que diversas normas que são exaradas, elas elas observam esse princípio do interesse público, que é o quê? Que é garantir condições mínimas para que os produtos produtos e serviços que cheguem para a população, eles cheguem atendendo aos critérios mínimos para garantir a segurança pública, né? Para garantir a segurança da saúde da população. E não a garantir, por exemplo, que você tenha um produto que possa gerar uma nocividade. Não, ele quer mitigar essa nocividade no campo de vista prático, né? Então, a gente percebe que o interesse aqui, quando a gente fala de direito sanitário, em regulação sanitária, em normas do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o interesse público vai ser sempre a saúde pública, tá? Princípio da eficiência. O princípio da eficiência também é um princípio muito interessante que a gente sempre pode utilizar em vários casos, tá? Ele fala o seguinte: eficiência significa fazer acontecer com racionalidade, medindo os custos e a satisfação das necessidades públicas, importam em relação ao grau de utilidade alcançados, ou seja, observar a relação custo-benefício. Esse princípio a gente usa muito, por exemplo, quando a gente trata de um processo. Eu não sei se vocês vão lembrar que na aula passada eu mencionei um caso de um processo administrativo que foi apresentado, um pedido de registro que foi apresentado, e a empresa ela não apresentou o comprovante de recolhimento da taxa lá de fiscalização de vigilância sanitária. E aí o que aconteceu? A gente tem um processo dentro da Anvisa, ele já começou a ser analisado, ele já respeitou uma fila. É muito mais eficiente para a administração pública que ela analise aquele pedido que já começou a ser analisado, ou seja, aproveite os atos administrativos que já existem, do que apresentar um novo pedido. Então, esse princípio da eficiência, ele está sempre relacionado com essa relação custo-benefício mesmo. É mais vantajoso para a administração pública, por exemplo, que seja analisado um pedido que já está dentro da Anvisa, que já observou a fila, que já começou a ser analisado, do que você exigir que seja apresentado um novo pedido. E isso, gente, é muito importante, porque isso acontece o tempo inteiro, tá? A gente vê vários e vários casos que a gente acaba tendo que recorrer ao princípio da eficiência, porque é um princípio que ele é muito, muito relevante e ele deve ser sempre observado em todo o ato administrativo. É importante, finalmente, lembrar o seguinte: de todos esses princípios que eu falei, existem vários outros. A gente percebeu também que nem todos os princípios estão expressos em norma. Existem princípios também implícitos, né? Existem princípios explícitos que estão estabelecidos na Constituição, na Lei 9784, na Lei 9782, mas existem princípios implícitos também. E é muito importante que a gente entenda que esses princípios eles não têm uma hierarquia. Então, a gente deve analisar o caso concreto, porque em cada caso vai incidir um princípio, cada caso vai vigorar um princípio mais do que o outro. Então, é importante que a gente sempre observe qual é o anseio do nosso cliente, por que ele nos procurou, qual é a demanda que ele trouxe para a gente, o que ele pretendia com essa demanda, como é a forma que você vai conseguir para alcançar, por exemplo, o interesse do seu cliente, para atingir, né? E atender o interesse do seu cliente. Então, vejam que, quando a gente fala dessa questão de princípios e das normas de direito sanitário, a gente sempre vai estar falando de uma busca pelo interesse da sociedade, né? De busca de uma garantia da saúde pública. Então, todas essas normas, todos esses princípios, eles sempre vão visar o quê? A saúde da população, tá? Eu vou dar um outro exemplo para vocês, só para aproveitar esse gancho que eu mencionei agora, que é o seguinte: a Anvisa, ela tem um procedimento para pedido de registro sanitário. E aí, o que aconteceu? A gente tem as regras, deve fazer, por exemplo, um estudo clínico, fase 1, 2, 3, depois apresentar os dados do estudo clínico, fase 4, pós-mercado, deve apresentar uma série de documentações lá, deve apresentar, enfim, todo o processo de desenvolvimento lá, os dossiês que foram apresentados, que foram feitos, enfim, tudo isso. E isso leva, se a gente for olhar de uma forma geral,
o processo de desenvolvimento de um medicamento, de uma nova droga, né, de um novo tratamento, leva mais ou menos uns 15 anos, desde a pesquisa, desenvolvimento, até o início do processo, enfim, até conseguir montar aquele dossiê para submissão na Anvisa. Com o caso da Covid-19, a gente percebeu que as vacinas elas foram desenvolvidas e a documentação preparada para submissão na Anvisa em cerca de 1 ano. Então, foi muito rápido. Por quê? Foi uma resposta da ciência e do direito, né, para o que estava acontecendo na sociedade. E aí obviamente, né, que em 1 ano a gente não tem todos os dados que teria ao longo de 15 anos. Só que se a Anvisa fosse olhar ao pé da letra, a questão das exigências que ela costumeiramente exige, ela falaria, não, ainda não tem documentação suficiente. Mas ela visa, gente, o quê? A saúde da população. Então, se ela visa a saúde da população, ela deve sim analisar aquele pedido, porque a gente tem interesse que tenha vacina, a gente tem interesse que a população seja vacinada, seja imunizada contra o Covid-19. Então, ela abriu mão, né, do princípio da legalidade, ou seja, ela deu excepcionalidades em prol do quê? Do interesse público, do princípio do interesse público, que era a saúde da população, que é promover e proteger a saúde da população. Então, vejam que não existe nenhum princípio absoluto, não existe nenhuma regra absoluta. O que existe são regramentos que são aplicáveis caso a caso. E eu acabei de mencionar para vocês um caso muito concreto, muito recente sobre isso, que é algumas excepcionalidades que foram dispensadas e vêm sendo dispensadas a essas empresas, exatamente para que tenha a proteção da saúde da população e que a sociedade seja imunizada. Isso aconteceu também, por exemplo, com aparelhos respiratórios, respiradores, com teste rápido de Covid, com a área de produtos para a saúde da Anvisa, trabalhou assim, arduamente, assim como a GGMed também, que é a área de medicamentos da Anvisa, para tratar de analisar esses pedidos num prazo mais rápido possível e trazer para dentro do Brasil, né, para o território brasileiro, produtos que fossem para combate mesmo do Covid. Por exemplo, respiradores, os testes de diagnóstico rápido, máscara de proteção, luva de proteção, enfim. Muita empresa acabou aproveitando essa janela de excepcionalidades para conseguir trazer esses produtos, porque que se fosse em um cenário normal, de temperatura e pressão, não seria dessa forma. Seria mais demorado, seria mais burocrático, deveria ter alguns outros requisitos. Em alguns casos, até o pedido de CBPF, né, que é o Certificado de Boas Práticas, foi excepcionalizado também. Então, foi um trabalho, assim, uma força-tarefa para analisar, não só rapidamente, mas analisar de uma forma bem legal para que a sociedade tenha acesso a esses produtos e sabendo que eles têm minimamente critérios de segurança, eficácia e qualidade garantidos. E aí a gente chegou agora no final da nossa terceira aula. A gente agora que já tem vários conceitos, né? A gente está mais de metade do caminho percorrido. Nós vamos falar agora sobre fazer algumas perguntas sobre o que a gente aprendeu aqui. E eu espero que vocês tenham aprendido todos esses conceitos e consigam aplicá-los agora nesses exercícios práticos, tá? Então, vamos para a nossa primeira pergunta. Sobre os princípios, indique a alternativa incorreta. Os princípios não estão dispostos em nenhum ato legal vigente. Letra B. O princípio da legalidade é a atuação da administração conforme a lei e o direito. Letra C. O princípio da motivação é a indicação dos pressupostos de fato e de direito que motivaram a decisão. Ou letra D. O princípio da finalidade é o atendimento a fins de interesse geral, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. E aí, a gente mencionou bastante sobre isso na nossa aula. Vocês conseguem identificar qual é a alternativa correta? Vamos lá conferir qual é a resposta. Letra A. Os princípios não estão dispostos em nenhum ato legal vigente. É evidente que essa é a alternativa incorreta, né? Porque a gente mencionou que existem princípios explícitos no artigo 37 da Constituição Federal, no artigo 5º, na Lei 9784, então, que tratam de vários princípios de forma expressa, tá? De forma explícita.
Agora a gente vai verificar só as outras alternativas para a gente verificar como elas realmente estão corretas. O princípio da legalidade é a atuação da administração conforme a lei e o direito. Exatamente o conceito que a gente trouxe na aula de hoje, né? O princípio da motivação é a indicação de pressupostos de fato e de direito que motivaram a decisão. O famoso princípio da motivação que a gente mencionou há pouco, falando inclusive de um exemplo prático sobre a questão da exigência de que você tenha acesso à motivação para que você possa, inclusive, verificar se vai recorrer ou não, né? Então, essa questão está perfeita. Letra D, o princípio da finalidade é o atendimento a fins de interesse geral, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. A gente mencionou também bastante o princípio da finalidade na nossa aula, né? Falamos sobre a questão de visar sempre a saúde da população, visar sempre o interesse público e nunca o interesse privado do particular. Lembrando daquele exemplo do restaurante que eu mencionei para vocês, quando a gente tem uma motivação no nosso ato administrativo que não merece prosperar, ofende, inclusive, ao princípio da finalidade. Agora vamos conferir nossa segunda pergunta do quiz de hoje. Qual dos princípios abaixo trata da adequação entre meios e fins, com observância da proporcionalidade entre a medida adotada e o fim que a administração pública busca alcançar? Letra A, princípio da legalidade. Letra B, princípio da motivação. Letra C, princípio da segurança jurídica. Ou letra D, princípio da razoabilidade e proporcionalidade. E aí, vocês lembram do conceito que a gente falou bastante na nossa aula que fizemos agora, né? Falamos bastante desse conceito e, inclusive, mencionei esse comando para vocês. Vocês lembram qual é? Vamos conferir? Princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Se vocês observarem até o enunciado da questão, já dá uma dica de qual é o princípio. Por quê? Porque a gente sempre tem que verificar se está sendo atendido, se aquele ato administrativo está atendendo, né, ele é adequado entre os meios e fins. Então, a forma como a administração pública adotou aquele ato, ele atende ao que era esperado para ele, ou ele excedeu? Ele foi proporcional, ele foi razoável ou ele não foi? Então, esse princípio, ele é muito importante também, por isso que eu trouxe no quiz para vocês, para que vocês sempre tenham ele em mente, tá? Agora a gente vai para a última pergunta dessa nossa terceira aula. Sobre os princípios, indique a alternativa correta. Não há, a rigor, uma hierarquia entre os princípios. Não há princípios na Constituição Federal, pois constam somente na Lei 9784 de 99. C. Os princípios são normas positivadas. Ou letra D. Os princípios só são aplicáveis para casos concretos existentes após a criação da Anvisa em 99. E aí, vocês lembram dos conceitos que a gente trouxe sobre essa questão toda de princípios? Vamos conferir qual é a resposta dessa pergunta? Letra A. Não há, a rigor, uma hierarquia entre os princípios. Eu mencionei com vocês há pouco sobre a questão de algumas excepcionalidades que foram dadas em decorrência da pandemia causada pelo Covid-19. E mencionei que o princípio da legalidade ele foi um pouquinho deixado de lado para atender o princípio do interesse público, né? Então, a gente verificou um caso concreto que observou que os princípios não têm hierarquia entre eles a rigor. Eles devem ser observados caso a caso. E a letra B, ela está equivocada por quê? Porque há princípios sim na Lei 9784, há princípios também na Constituição Federal. Então, não há só na Lei 9784, não. A Constituição Federal constam princípios também. A letra C está equivocada por quê? Porque os princípios, eles não são normas positivadas sempre, né? Eles podem estar nas normas positivadas, mas eles são princípios que também estão implícitos e são regras que transcendem essa questão da positivação. Eles são maiores do que isso, eles são um arcabouço básico, né? Ele está ali numa espinha dorsal ali do direito. E a letra D, os princípios são aplicáveis para casos concretos existentes após a criação da Anvisa em 99. Não, os princípios, a Constituição Federal é de 88, como que vai ser aplicável só para caso depois da criação da Anvisa? Isso daria uma insegurança jurídica, uma instabilidade enorme para o sistema sanitário nacional, né? Chegamos, então, ao final da nossa terceira aula. Nessa aula, a gente abordou vários conceitos sobre conceitos aplicados ao processo administrativo sanitário, o que é um processo administrativo, aonde está estabelecido alguns conceitos sobre o processo administrativo e falamos bastante sobre os princípios para que a gente possa ter elementos para, eventualmente, defesa do cliente, para, eventualmente, motivar uma decisão se a gente for o setor regulador.
e espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês que tenha contribuído com o conhecimento de vocês e espero contar também com vocês na próxima aula. Muito obrigado, até amanhã. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.